Irmãos, hoje nós queremos trazer a mensagem, pregar sobre o tema fechando capítulos negativos e abrindo capítulos gloriosos. Destinos, eles acarretam muitas das vezes capítulos negativos, quando na verdade nós, sempre que fizemos uma trajetória, uma jornada, o nosso foco sempre é ter um bom êxito. Poucas são as pessoas conscientes que quando começam um determinado propósito, vou repetir, poucas são as pessoas conscientes que quando começam um determinado propósito, elas não querem vencer. Elas não querem alcançar o objetivo. Na vida, para quem sabe qual é o seu destino, qual é o seu foco, é muito importante saber fechar capítulos negativos e abrir capítulos gloriosos. E às vezes abrir capítulos gloriosos não é necessariamente você começar a ver grandes vitórias. Só o facto de você começar a mudar sua forma de se enxergar, a sua forma de falar, a sua forma de ver, pode fazer toda a diferença na forma de você viver os seus capítulos gloriosos, a sua graça, o seu favor. Porque há pessoas que têm tudo para vencer, mas porém a forma como enxergam a situação, até aquilo que ela tinha autoridade para vencer, ela não consegue vencer. Extremamente negativa. Extremamente negativa. A situação está a favor dela, mas ela está contra a situação. Ela está contra ela, aliás. Então, qual é o nosso primeiro objetivo nesta noite? É compreender que o capítulo... Qual é o capítulo que você precisa fechar? É muito importante você saber que você já não é a mulher de ontem. Você já não é o ser de ontem. Todos os dias, se nós nos autorizarmos, experimentaremos uma transformação. Na verdade, nenhum dia é igual. Todos os dias tem uma diferença. Você não acorda sempre às mesmas horas. Não, pastor, eu acordo sempre às mesmas horas. Não. Há sempre um minuto que você acorda mais tarde ou mais cedo. Um segundo que você acorda ou mais tarde ou mais cedo. Então, compreender o capítulo que precisa ser fechado para que eu e você possamos o nosso destino, alcançar o nosso destino, concluir destinos. Você precisa compreender o capítulo que precisa ser fechado. Segundo objetivo é nós tentarmos compreender, ou vamos compreender, como estabelecer a autoridade para fechar o que Deus não aprova. Porque talvez você está a fazer uma jornada e existem coisas que Deus já te pediu para você retirar da tua jornada. Deus não aprova, mas você é teimoso. Eu sou teimoso, somos nós teimosos. Estamos numa posição que Deus já nos falou, sai daí. Deus já ministrou, sai daí. Mas a rebeldia, a teimosia, você sentiu, você sabe que é para sair de lá, mas você parece que ainda quer, você duvida do que você já ouviu. O terceiro objetivo é
como ativar capítulos gloriosos. Como nós vamos ativar capítulos gloriosos? Por que compreender que capítulos negativos precisam ser fechados? Filipenses 3, verso 13, 14. Por que compreender que capítulos negativos precisam ser fechados? É uma pergunta. E a resposta é: porque você precisa ir adiante. Você precisa fechar capítulos negativos, porque o teu destino está diante de ti. O teu destino não está no passado, o teu destino está no presente. O teu destino está naquilo que você vai fazer agora, no teu presente, para você experimentar no futuro. O que passou, passou. Deixa que o que passou faça parte das tuas experiências e não da tua convivência diária. Porque há pessoas que o que passou, para além de fazer parte das experiências do passado dela, mas ela não deixa aquilo que passou passar. Ela insiste em levar aquilo todos os dias da vida dele, da vida dela. Todos os dias. É como se ela não saísse daquele passado e continuasse naquele passado. Filipenses 3, verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, Paulo a falar, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Tudo que fica atrás já não é alvo. Quando falamos de alvo, entendemos que é algo que está na nossa frente, é algo que está por se alcançar. O que vai para trás, ou o que está atrás, é passado. O que está por se alcançar é o alvo. Quando falamos de destino, nós não estamos a falar de coisas que estão atrás. Estamos a falar de coisas que estão na nossa frente e que ainda não fazem parte do nosso presente. Então Paulo disse, verso anterior, que quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, uma coisa é que eu, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Quero dizer para você nessa noite, as coisas do teu destino estão diante de ti. Eu disse, as coisas do teu destino estão diante de ti. Portanto, qualquer coisa que te ocorreu lá atrás, tal como Paulo fala, eu não julgo que haja alcançado. Eu avanço para as que estão diante de mim. Verso a seguir. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que você precisa avançar para as coisas? Ou seja, por que compreender que capítulos negativos precisam ser fechados? Resposta, porque você precisa avançar para as coisas que estão diante de ti. Talvez o teu capítulo negativo que não te deixa avançar para as coisas que estão adiante de ti é uma ferida emocional. Talvez é um ciclo de fracasso repetitivo. Talvez
são vínculos espirituais antigos. Talvez são palavras de derrotas, de maldades que você ouviu acerca da tua vida. Você nunca vai vencer, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai chegar lá, você sua. Nomes, rótulos que foram colocados em você e você permanece com aquilo em ti. Eu mesmo, sempre que começo, nunca dá certo. Eu vou tentar só, mas eu já sei, eu mesmo já sei que eu não tenho sorte. Tudo que eu começo dá em nada. Eu não sou capaz. Eu não sei se alguma vez vou chegar lá. Só vocês é que têm, mas eu não tenho nada. Vínculos espirituais antigos. Palavras pelas quais você cresceu com elas, rotulando a sua consciência e a sua capacidade de alcance. Você não acredita que você é inteligente, você não acredita que você é sábia, você não acredita que você é capaz, você não acredita que pode chegar lá, você não acredita que você tem autoridade para tal. Sim, talvez a tua situação que não deixa você ir adiante é uma situação de que a partir da própria casa onde você nasceu, a pessoa que te nasceu disse que só se você não nasceu de mim, eu te conheço, você tudo que começa, você não começa, não termina. Quem devia te apostar, quem devia te acreditar, desacreditou de você. E você até hoje permanece com aquele vínculo espiritual. Mas nessa noite, por meio dessa palavra, você está autorizado a mudar a autoridade dessa semente para uma autoridade, para uma semente que Deus disse que você tem autoridade. Eu é que sei qual é o pensamento que eu tenho acerca de vocês. Pensamento de paz. Deus tem um bom pensamento a teu respeito. Se alguém tem um pensamento de que você não é capaz, Deus sabe que você é capaz. Se alguém tem um pensamento de que você vai viver a chorar, Deus sabe que você vai viver. Deus sabe que você vai viver. Deus sabe que você vai viver na alegria. Porque se você se apoiar nele, a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a minha força. Se alguém espera a tua tristeza, Deus tem a tua alegria como a tua força. Deus tem a alegria dele na tua vida como tua força. O problema é que nós não estamos a estudar a palavra para nos posicionarmos segundo a palavra. E Pedro já tinha entendido isso muito recentemente. Antes mesmo de lhe darem qualquer tipo de autoridade, ou seja, antes mesmo de lhe darem uma responsabilidade. Quando Jesus olhou para todos e vocês? E vocês? Também podem ir. Vocês também querem ir embora? Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras da vida? Se o que tem a palavra da vida está contigo, você tem o quê? Se o que tem a palavra da vida está a funcionar contigo, é o que você não tem? É por essa razão que nessa noite eu quero dizer para você que se você está com aquele que tem a vida, então o teu destino está garantido.
Você só precisa mudar as tuas palavras. Você só precisa falar vida. Você só precisa declarar. Você só precisa profetizar. Você só precisa não falar a linguagem da circunstância, porque quem está contigo tem a última palavra, tem a autoridade de fazer na terra como no céu aquilo que você tem autoridade para alcançar. Aquilo que você tem autoridade para alcançar. Segundo, fechando capítulos negativos e abrindo capítulos gloriosos. Como é que você vai fechar capítulos negativos e vai abrir capítulos gloriosos numa atmosfera como essa que é o mundo, em que ninguém acredita em ti, mesmo vendo em ti condições para você ter vitória? Hoje nós queremos, as pessoas querem que a gente dê provas da noite para o dia. Mostre coisas da noite para o dia. Veja, nenhuma semente que é lançada sobre a terra, ela vai te dar o seu fruto da noite para o dia. E pastor, então por que nós fizemos as nossas declarações? Nós fizemos as nossas declarações proféticas não porque não acreditamos na manifestação de Deus. É porque nós acreditamos que se um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Nós esperamos no Senhor e alcançaremos aquilo que estamos a declarar. Nós esperamos no Senhor e temos certeza de que Deus é Deus para fazer como Ele quiser, quando Ele quiser, conforme Ele quiser. Segundo, como é que nós vamos fechar capítulos negativos e abrir capítulos gloriosos? Segundo, para que isso aconteça, você precisa estabelecer autoridade para fechar o capítulo negativo que Deus não aprova. Veja, quando falaram para você que você não era capaz, falaram por quê? Porque não sabiam, ou na altura você não carregava, você não conhecia aquele que você conhece hoje. Você não conhecia aquele que fez o change da sua vida, mudou a atmosfera da tua consciência, mudou as tuas palavras, te deu palavras pelas quais, se você usar, será chave para abrir. Se você usar, será chave para fechar. Se você usar, vai abrir a porta que está fechada. Se você usar, vai fechar a porta que está aberta. Se você usar, vai te colocar por cima e não embaixo. Se você usar, vai te colocar por cabeça e não cauda. Pedro disse: onde é que nós vamos ir mais? Se o que nos faz funcionar, você que está nos dando. Se o que nos faz funcionar, você que nos entregou vida. Estabelecer autoridade para fechar o capítulo negativo que Deus não aprova. Essa tristeza que você está a conviver com ela, Deus não aprova. Essa acusação que você está a conviver com ela na mente, Deus não aprova. Acaba com isso. Essa forma de você olhar para você, a se desmerecer, a se acusar, a se baixar, a se desaprovar, Deus não aprova. Acaba com isso. Essa forma de você não acreditar nas capacidades que Ele colocou em você, acaba com isso. Você tem muito em você, que se você abrir o teu olho, você até vai saltar de alegria. Você vai xingar. Você vai xingar, afinal tenho isso, meu Deus.
Você vai pensar que você é uma máquina. Há livros em você que precisam ser escritos. Há livros em você que precisam ser escritos. Não, eu vou dizer. Há livros em você que precisam ser impressos. Há livros em você que precisam. As tuas experiências vendem dinheiro. Tem dinheiro para te dar. Tem dinheiro para te dar. Agora você só precisa mudar o mindset, a forma de se enxergar. Porque até aqui você tem se enxergado de forma negativa. Então esse é um capítulo negativo que ainda está a operar sobre a tua vida. Você acha que não és capaz? Alguma vez eu escrever um livro, pelos anos que você já tem, e pelo que você já sabe, e pelas coisas que já venceste, hoje você estaria a ser alguém a ministrar para outras pessoas por meio de uma escrita à imprensa, um livro. Como é que você pode exercer autoridade para fechar capítulos negativos? Linha A. Você precisa fortalecer a sua mente com um conjunto de convicções espirituais. Você precisa fortalecer a tua mente com um conjunto de convicções espirituais. Pedro tinha essa convicção: para onde mais nós iremos se só tu tens as palavras da vida? Era uma convicção: daqui nós não saímos, nós não vamos mais para nenhum lugar. Você é o único que nos provou e nos mostrou que tudo que precisamos está em ti. Mateus 18:18. Convicções espirituais. Olha para o teu irmão e diga: tenha convicção espiritual. Lá em casa, diga para o teu irmão, para alguém que está ao teu lado, diga: tenha convicção espiritual. Estamos a falar de estabelecer autoridade para fechar capítulos negativos que Deus não aprovou, que Deus não autorizou. E olha uma das convicções espirituais que você pode ter e pode aplicar. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligares na terra terá sido desligado no céu. Então começa a desligar o que não te favorece. Começa a desligar o que não te ajuda. Começa a desligar o que te bloqueia. Começa a desligar o que não é para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu olho para o alvo. Qual é o teu alvo? Qual é a tua visão? Qual é a tua glória? Eu olho para aquilo que está diante de mim. O que ficou, ficou. Eu tenho essa convicção espiritual. Olha para o teu irmão e diga: eu tenho essa convicção espiritual, que nessa noite estou a ligar a mudança do meu destino, a manifestação do meu propósito. Diga: eu tenho essa convicção espiritual. Aí em casa começa a dizer: nessa noite eu estou a ligar. Eu tenho a convicção que estou a ligar. Eu tenho a convicção que estou a avançar. Eu tenho a convicção que estou a abrir. Eu tenho a convicção que estou a fechar. Eu tenho a convicção que estou por cabeça e não cauda. Por cima eu estou elevado. Por cima eu estou autorizado a estar. Para o teu irmão e diz assim: porque eu tenho essa convicção, e porque eu tenho essa convicção, o meu destino está em movimento. 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 O destino está em movimento. E olha para o teu irmão, porque ainda não acabou. Diga assim: agora já sabes que o meu destino está em movimento. Agora já sabes que o meu destino está em movimento. Mas agora eu vou te dizer
que o meu destino não está em movimento por causa da minha mão, por causa da minha força, por causa das minhas palavras. É por causa do meu Deus que está a escrever uma nova história. É por causa do meu Deus que está a autorizar uma nova história. É por causa do meu Deus que está a fazer tudo novo. Que está a fazer tudo novo. E se Deus está a fazer tudo novo, quem poderá trazer o velho? Se Deus está a fazer tudo novo, quem poderá trazer o velho? Quem é que está autorizado a trazer o velho? Eles queriam colocar Paulo em prisão emocional. Você matou Paulo. Estevão morreu por tua causa. Paulo, você não é digno de estar aqui. Paulo, você está a fingir. Paulo, você causou um problema grave na igreja. Paulo, pessoas pelas quais não tinham que morrer, morreram fora do seu tempo quando você era Saulo. E Paulo olhou para cada um deles, ele disse: esquecendo-me das coisas que eu fiz atrás, eu estou no alvo pelo qual eu fui comissionado. Esquece esse rótulo. Nessa noite eu estou a dizer: esquece esse rótulo. Esse não é o teu rótulo. Esse não é o teu rótulo. E Paulo estava convicto, convicção espiritual. A pergunta que eu te faço nessa noite: qual é a tua convicção espiritual? Você é depressiva ainda? Você é o falhado ainda? Você é o azarado ainda? Você é que não tem sorte ainda? Qual é a tua convicção espiritual? Qual é a tua convicção espiritual? Porque o que nos aprisiona é a convicção que nós carregamos. O que nos mantém em cativeiro é a convicção que carregamos. No outro dia eu vi um vídeo de um animal irracional. Cavalo. E parecia que aquela senhora que estava a domá-lo era a dona dele. Ele estava sem... Como é que chama aquele instrumento que colocam no cavalo? Fala alto. Assignment. O cavalo estava sem assignment. Estava livre. E provavelmente o cavalo já conhecia o movimento de como se colocavam, de como lhe colocavam a assignment. E a dona dele foi lá, fez um movimento como se estivesse a colocá-lo o assignment, mas ela não tinha o assignment na mão. E o cavalo sentiu que se tivessem colocado nele o assignment. E assim que ela terminou o movimento de vestir o assignment, né, sobre o cavalo, ela agora fez o movimento de puxar o cavalo, como se ela tivesse com a fita na mão. E o cavalo só acompanhava ela. Talvez você está a acompanhar pensamentos de coisas que não existem em você. Por isso é que o teu destino não está a mudar. Por isso é que o capítulo ainda não mudou. Por isso é que você não está a experimentar a glória do que você carrega.
Você não está a viver aquilo pelo qual você está autorizado a viver. Você tem graça para viver. Porque quando vem a luta, você acha que você não vai vencer a luta. Quando vem uma circunstância, você logo se bloqueia. Você logo se bloqueia. Você se bloqueia. Porque você ainda não entrou para Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Você se conformou com o que foi dito lá atrás, lá atrás. Você se conformou com o que foi dito lá atrás. Estás num novo tempo, estás numa nova idade, estás numa nova realidade. Mas não há transformação na renovação do teu entendimento. Você não consegue experimentar nada que te favorece. Nada que te favorece. Porque você se julga incapaz. E aí você não consegue experimentar a boa vontade de Deus. E nós lemos há um tempo atrás aqui nessa igreja que tanto querer como realizar, Ele que coloca no nosso coração. Toda boa coisa que você quer realizar, que você quer concretizar, o diabo nunca vai colocar no teu coração boa coisa para você fazer. É Deus que coloca no nosso coração. Você precisa fortalecer a sua mente com um conjunto de convicções espirituais. Não tenha mais a convicção que o cavalo teve. A Simon não estava sobre ele, mas ele acompanhava o movimento como se estivesse vestido pela Simon. Talvez você está acompanhando um movimento de coisa que já não existe em você. Toda vez que chega um desafio, você é a primeira a desacreditar de você. Onde é que está a convicção da tua transformação? Nessa noite o teu destino está em movimento. Assim para o teu irmão, diga assim: nessa noite o meu novo capítulo é de glória, vitória e avanço. Diga: o meu novo capítulo é de glória, vitória e avanço. Linha B, terceiro. Como é que você pode ativar capítulos gloriosos? Linha A, do número 3. Declare o futuro preparado por Deus. O futuro preparado por Deus. Declare o futuro preparado por Deus. Você tem um futuro que Deus preparou. Está nas tuas palavras. Está no comando da tua boca, da tua língua. Você vai experimentar tudo aquilo que você vai falar. E também você vai viver tudo aquilo que você tem capacidade de se enxergar a viver. Eu se chegar para você e dizer que você pode muito mais, mas se você dizer que não pode quase nada, você pode muito mais, não vai criar impacto na tua vida. Porque se você ouvir o que eu falo e simplesmente aceitar o que você pensa ou o que os outros pensam de ti, o que a circunstância pensa de ti, o que eu falar não vai lhe criar impacto nenhum.
geralmente só cria impacto na nossa vida quando nós ouvimos e aceitamos o que nós estamos a ouvir. Declara o futuro preparado por Deus. Assim você vai ativar capítulos de glórias. E qual é o futuro preparado por Deus? Olha só, Jeremias 28, 29, 11. Jeremias 28, 11. Vinte e nove, 11. Para vos dar o fim que esperais. Para vos dar, em outras versões, para vos dar o fim que desejais. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz. Quando falamos de paz, nós estamos a falar de prosperidade. Paz. Paz. Paz, prosperidade. Deus tem um pensamento de equilíbrio sobre você. Deus tem um pensamento de harmonia a teu respeito. Por que você não tem um pensamento de harmonia a teu respeito? Esse é o pensamento que Deus tem a teu respeito, a nosso respeito. Veja, se há muito barulho na tua vida, cala esse barulho todo. Cala esse barulho todo. Se houve barulho na tua vida, e esses mesmos barulhos agora te fazem pensar que o mesmo que aconteceu lá na relação passada vai voltar a acontecer aqui. Você tem autoridade para dizer: nessa relação não, nesse tempo não, nessa época não. Porque a mulher ou o homem do passado já não é o homem desse presente, já não é a mulher desse presente. Nessa relação, nesse tempo eu decido perdoar. Eu não vou levar mágoa, não vou sustentar mágoa. Eu decido viver em paz, harmonia. Perdão é saudável. Perdão faz bem às nossas emoções, faz bem à nossa alma. Quando você decide tornar nulo o perdão, você decide não ter paz. Mas quando você decide liberar o perdão, você decide manifestar a paz. Talvez o teu capítulo glorioso está dependendo de um perdão que você tem que liberar. Está dependendo de um perdão que você tem que liberar. Mas você não está nem aí. Ele é que fez. Ele é que fez. Não merece o meu perdão. Mas a doença, o bloqueio, a tristeza, a estagnação está a operar em ti. Porque agora você não pensa em outra coisa. Libera o perdão. E você poderá experimentar capítulos gloriosos. Linha B. A primeira linha A é declara o futuro preparado por Deus. Linha B.
Número 3. Fecha corretamente o capítulo antigo. Manda uma mensagem. Está perdoado. Está perdoado. Não. Quando você libera perdão, não estamos a querer dizer que você tem que conviver com a pessoa. Mas libera perdão. Esteja consciente, eu já te perdoei. Se tiveres que viver o teu filho, vem ver o teu filho. Vem ver o teu filho, vem ver o teu filho. Se eu tiver que cruzar contigo, vou te cumprimentar e tenho que te cumprimentar. Agora, por que proibir para ver? Dele ver a criança. Amanhã a criança vai ter 18 anos, vai ter 19. Vai procurar o pai dela. Fizeste o quê? Não fizeste nada. Filho que é filho, procura o pai dele. Por mais que você ponha minhocas na cabeça da criança, amanhã ele por si só vai descobrir a verdade. E pode nunca te dizer, mas ele é inteligente. Ele sabe que você mesmo é complicada. Você é muito complicado. Se eu que sou filho, ele é assim, o marido dela na altura. Veja, se aqui nessa noite está alguém que tem problemas, teve problemas antigos, e que teve problemas com quem é que vai ficar com a guarda dos filhos e etc. Deu problema de tribunal e etc. Irmão, irmã, você não vem na igreja simplesmente para ouvir aquilo que você quer. Deus vem exatamente na igreja para te confrontar. E para te fazer mudar esse espírito, esse coração de pedra. Deus quer te dar um coração de carne. Que joga a primeira pedra se você também não teve culpa nessa situação. Pastor, não estavas lá, ele me traiu, ele não sei o quê. Ok. É página virada. Vive uma nova vida. Ele não aguentou. Fraqueza. Caiu. Agora vais crucificá-lo a vida toda. Fecha corretamente o capítulo antigo. Não fica mais a dizer na criança, estás igual ao teu pai, mentiroso. Estás a sair o teu pai, olha lá que não saias o teu pai. Criança não tem nada a ver. Você que escolheu aquele... Alguém aí falou traste. Quando estavas apaixonada não viste que era o traste. Depois dele falhar é o traste. Brincadeira. Veja, não se ativa o novo sem renunciar o velho. Não se ativa o novo sem renunciar o velho. Esqueça o que é antigo. Pastor, eu não vou conseguir esquecer. Óbvio. É impossível esquecer. Você tem boa memória. Mas é possível não viver sobre aquela lembrança como se tivesse acontecido hoje. Como se fosse uma coisa que aconteceu ontem, aconteceu hoje, está a acontecer agora. Que só vês a chamada da pessoa e você fica logo alterada. Meu Deus. Já bloqueaste não sei quantos números dessa pessoa. Até o número do orelhão que ele liga para você, já bloqueaste. Que número é esse? Que número é esse? Vou bloquear. Agora outras pessoas tentam te ligar daquele orelhão, já não conseguem mais. Até o orelhão bloqueaste.
Se bem que hoje já não se usa orelhão, né? Essa é a voz do fulano. Bloqueia. Qualquer número estranho já não tem. Quer dizer, não tens paz de espírito quando vês um número estranho. Por quê? Te desconcentra. Incomoda. Te tira o chão. Uma chamada que não tem identificação, te tira o chão. Não estás a viver bem. Não estás mal. E às vezes é emprego. Não tens medo da chamada, bloqueia já. Perdes o emprego. Então não se ativa o novo sem renunciar o velho. Renuncia a mágoa. Libera o teu perdão. Linha C, do número 3. Busque por direção profética. Por que nós temos que buscar por direção profética? Porque todo novo capítulo precisa de uma nova direção. Se você quer ser feliz, você precisa de uma direção que vai te levar à felicidade. Você já não precisa das coisas do passado. As coisas do passado você vai precisá-las delas. Você vai precisar delas se realmente você usá-las como experiências boas. Experiências de consciência de como fazer e o que fazer para não cair novamente na situação que você caiu lá atrás. Salmos 32, verso 8. Busque por direção profética. E essa direção profética que estamos a falar, procura apresentar-te a Deus. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro. Você é um obreiro de Deus. Você é um obreiro de Deus. Ou você pensa que o obreiro é só aquele que serve na igreja? Lá fora você é um potencial de Cristo para a salvação de uma alma. Você é um obreiro de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Quem é o obreiro? É aquele que faz a obra do Senhor. Quem é o obreiro? É aquele que carrega o nome do Senhor. Quem é o obreiro? É aquele que foi chamado, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Quem é o obreiro? É a nova criatura. Quem é o obreiro? É os que foram remidos. Que não tem de se envergonhar. Que não tem de que se envergonhar. Não se envergonha. Mas por que me liberaste do perdão? O que aconteceu? Eu agora estou a ouvir uma palavra que me transformou. E não faz sentido eu ficar na moeda do passado. Porque ela já não tem valor nesse tempo. Talvez eu esteja a pregar para um filho, para uma filha, que o pai não foi um pai presente. E você nem falar com teu pai você fala. Ele tenta contato e você não quer contato. Ele tenta aproximação e você não quer aproximação.
quero dizer para você nessa noite, Deus vai te dar uma chance para você quebrar essa maldição. Porque se alguém busca em reconciliação, você tem o direito de dar o direito de se reconciliar. Por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós professamos, por aquilo que nós entendemos que Cristo é, nós temos o direito de liberar o perdão. E você só faz isso, Salmos 32, verso 8, você só faz isso se você deixa Deus fazer isso. Está escrito em Salmos 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. É um caminho que nós devemos seguir para que a página seja virada, seja alterada. E quando eu te levar para o caminho que eu estou a te instruir, eu vou te guardar nesse caminho. E os meus olhos ficarão atentos a tudo quanto estiveres a fazer. Eu vou te vigiar com os meus olhos. E os olhos de Deus vigiavam Jó. Satanás, de onde vens? Perambular, passear, vadear sobre a terra. Ok, por acaso viste o meu servo Jó? Se desvia do mal, é temente a mim. O que Deus pode falar a nosso respeito quando os olhos deles passeiam pela terra? Porque até os dias de hoje, os olhos deles passeiam por toda a terra. O que Deus pode falar do teu respeito? Será que quando Deus... Eu já disse para ela não se acusar. Eu já disse para ela não se menosprezar. Eu deixei tanta boa coisa, mas ela insiste em falar mal dela própria. Olha só. Já está logo a olhar para o espelho e dizer que não é linda. Olha só. Já está logo a olhar para o espelho e falar não é capaz. Olha só. Já está logo a... Olha, já está a desistir. Olha. Era só tentar mais um pouco. Linha D. Libere decretos proféticos sobre o futuro. Você vai virar páginas negativas. Você vai entrar para destinos gloriosos. Se você liberar decretos para o teu futuro. Isaías 54, verso 2. Se você nasceu numa família em que ninguém se alargava, você pode declarar: eu, a partir de hoje, desde que eu conheci a palavra, eu sou uma pessoa alargada. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Amplia o foco da tua visão. Amplia o teu destino. Amplia a tua capacitação. Amplia a forma como você se acredita. Amplia a forma como você se veja. Amplia a forma como você fala para você. Amplia a forma como você acessa. Amplia a forma como você abre. Amplia a forma como você fecha. Amplia a forma como você tem a autoridade para ampliar. Amplia. Decretos. Eu amplio o lugar da minha tenda. Deuteronômio 28, verso 12. Vamos a falar sobre liberar decretos proféticos sobre o futuro. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Eu tenho bom tesouro. Eu sou um homem de bons tesouros. Eu sou um homem. Você está a declarar para o teu futuro. Você está declarando o teu presente. Coisas pelas quais você vai viver. Para dar chuva à tua terra do céu
no seu tempo, aliás, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Eu tenho boas obras nas mãos, eu tenho mãos abençoadas, eu costumo falar assim, eu sou um homem abençoado. Irmãos, estão me vendo assim? Eu sou grande. Eu sou um homem abençoado. Eu sou um homem extremamente abençoado. Aonde eu vou, Deus me abre portas. Deus me abre portas. Eu sou um homem abençoado. Posso passar por circunstâncias, mas as circunstâncias nunca vão tirar esse entendimento da minha cabeça. Eu sei quem eu sou. Olha para o teu irmão e diga, eu sei quem eu sou. Diga, eu sei quem eu sou. Eu nunca que neva fui o falhado. Nunca que neva. Eu sou vitorioso. Onde me mandarem, vou florescer. Eu vou florescer. E essa é a mesma porção que opera na tua vida. Essa é a mesma graça que opera na tua vida. Você entra e o Senhor te abre o seu bom tesouro. O Senhor faz chover sobre a tua terra. No seu tempo a tua semente é abençoada com frutos. No seu tempo as obras das tuas mãos florescem. Deus te deu uma grande graça e glória. Deus te deu uma grande graça e glória. Eu estou a pregar para pessoas que funcionam na vida. Vou repetir, porque vocês não ouviram. Eu estou a pregar para pessoas que funcionam na vida. Nasceram e já começaram a dar certo. Nasceram certo e não errado. Nasceram para vencer e não para derrota. Nasceram para estar por cabeça e não cauda. Por cima e não embaixo. Selados para toda boa glória. Meu Deus do céu. Para toda boa glória que opera tanto na terra como nos céus. O que é teu é mesmo só teu. Não é de mais ninguém. Agora, certifica-te que o que é teu, você próprio vai trabalhar para tomar posse. Vai ir adiante. Paulo falou, esquecendo-me das coisas para trás ficam. Quem segue é porque está em movimento. Quem segue é porque está em movimento. Vai lá com as tuas palavras. Vai lá com a tua visão. Vai lá com a tua forma de pensar. Vai lá com a tua forma de entrar. Vai lá com a tua forma de falar. Vai lá com a tua forma de tocar. Vai lá com a tua forma de pisar. Vai lá com a tua forma de olhar. Vai lá com a tua forma de sonhar. Vai lá com a tua forma de correr. Vai lá com a tua... Vai com tudo. Vai com tudo. Veja, não economize glória, porque o domínio é teu. A autoridade te foi dada. Não economize acessos. Toma todos os acessos que Deus te deu. Desfruta. Olha para o teu irmão e diga, desfruta. O domínio é teu. Desfruta. O domínio é teu. Você pode mais. Você pode muito mais. Você pode muito mais. Ore mais um pouco. Sirva a Ele. Meu Deus do céu. Isaías 43, verso 19. Decretos. E eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Diga, eu sou luz. Diga, eu sou luz. Diga, eu sou luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pois bem, se você está a experimentar deserto, você é a solução nesse deserto. Enquanto você estiver nesse deserto, há condições de você ter água no deserto, rios no deserto. Agora, como é que você está a enfrentar o teu deserto?
Vou morrer. Ai, vais morrer mesmo lá. Olha para o teu irmão e diga assim: a boca que profetiza constrói novos capítulos. A boca que profetiza constrói novos capítulos. Isaías 57:19. Eu crio os frutos dos lábios. Paz, paz, para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Se você acha que está longe do objetivo, o fruto dos teus lábios poderá te tornar próximo do objetivo, ou na convivência com o objetivo. Paz, paz, para quê? Para ajudar tanto o que está longe, porque há algumas pessoas que ainda estão longe do objetivo, mas enquanto você está longe do objetivo, eu não preciso me comparar com quem já está no seu objetivo. Se eu estou longe do meu objetivo, se eu no fruto do meu lábio declarar profeticamente, e nós dissemos aqui que a boca que profetiza constrói novos capítulos. Talvez você só está longe por causa do que você está falando, mas você está perto. Você está bem próximo de abrir, mas porque você está a falar o que não deve falar, você está longe. Você não está em paz. Você está em guerra contigo mesmo. Você, contigo mesmo. Linha E. Linha E. Posicione-se pela fé e não pelo medo. Posicione-se pela fé e não pelo medo. Salmos 18:29. Olha para o teu irmão e diga assim: não entre para o teu novo capítulo carregando medo e incredulidade. Não faça isso. Porque o teu novo capítulo requer muita responsabilidade. Requer muita atenção. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa com o meu Deus. Saltei uma muralha. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa. Com o meu Deus saltei uma muralha. As muralhas, geralmente, elas nunca são a nosso favor. Talvez esse medo é uma muralha. Você precisa entrar com o teu Deus para que você possa saltar essa muralha. Abacuque 2:4. Abacuque 2:4. Não tenha medo. 2:4. Põe numa outra versão, na NVI. Veja. Mas o justo viverá por sua fé. Veja, o ímpio está envaidecido. As minhas circunstâncias podem estar envaidecidas.
As minhas circunstâncias podem criar aqui várias coisas não boas na nossa vida, na minha vida. Mas a Bíblia está a dizer, mas o justo viverá por sua fé. Não há outra moeda pelo qual nós fomos chamados para usar, para nos posicionarmos em vida, sem ser a fé. Não entre para o novo capítulo carregando medo ou incredulidade. Quarto, semeia no teu novo tempo. Semeia no teu novo tempo. Você só colhe aquilo que você vai semear. Por quê que você deve semear? Porque toda estação exige uma semente. Muitos de nós queremos alcançar coisas sem termos sacrificado. Você quer chegar lá, mas você não é dizimista fiel, você não é ofertante da casa do Senhor. A casa do tesouro não vê as tuas ofertas, nem vê os teus dízimos. Por isso é que quando você vai começar um negócio, a primeira coisa que te acontece, depois de você experimentar um bom fruto, a outra coisa que você experimenta é logo a ruína. Por quê? Não há cobertura espiritual, não há semente. Você não devolve o teu 10%. Aí você começa um capítulo de investimento, você começa um capítulo de sucesso, e a seguir você tem um capítulo de tombo. A quantidade de pessoas na igreja que não devolve 10% de Deus, não devolve o dízimo, não oferta. É muita. São princípios pelos quais, se nós não obedecemos, faz com que a nossa vida, até podemos ter a capacidade de chegar lá, mas permanecer lá, não temos legalidade. Porque toda coisa que nós começamos, ela tem dois lados. Tem um lado espiritual e tem um lado físico. Eclesiastes 3, verso 1 e 2. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Verso a seguir. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ok, você plantou, Deus te deu a condição de colher. Agora, onde é que está o tempo da semeadura? Irmãos, eu tive aqui uma experiência. Obrigado, Jesus. Há um tempo atrás eu comprei um saco de batata. Usamos, minha família. E de repente nós nos esquecemos de metade das batatas dentro do saco, numa zona da casa que é muito fria, e ficou por lá 2 meses, sensivelmente 2 meses. Quando fomos ter acesso àquela zona da casa, irmãos, as batatas todas dentro do saco, elas já não eram batata, elas viraram raízes. Já não dava para comer. Não dava para comer. Porque aquela extremidade da casa, para quem não sabe, eu vivo numa aldeia. Aquela extremidade da casa é tão úmida, que as batatas, elas se tornaram sementes. Eu só tive que fazer uma coisa. Fui numa extremidade da casa, arei a terra, trabalhei a terra,
E joguei lá as batatas. Quer dizer, as sementes. Porque veja, até a própria batata, ela já sabe que se ficar estagnada, não lhe favorece. Então ela se torna numa semente para se multiplicar. Não dava mais para comer. Eu não vou comer raízes. Eu peguei, arei a terra com os meus filhos, porque eles de quando em vez têm essas atividades na escola de fazer canteiros e etc. Não fiz canteiro, fiz mesmo um baita canteiro grandão. Irmãos, 3 semanas depois, se não 4, se eu não estou em erro, os meus filhos me encontraram aqui na igreja. Papá, porque eu saí muito cedo. Papá, as batatas fizeram, as batatas já estão prontas. Mas por quê? Aquele canteiro todo, é um canteiro enorme que eu fiz, assim, dois vagões grandes. Está todo florescido. E só eu, eles e a minha esposa sabiam que semeamos lá batata. De repente veio um vizinho lá em casa, que é o proprietário da casa. Ele entrou, disse, já estou a ver, já plantaste aqui umas batatas. Como é que ele sabe que essas são as flores das batatas? Porque quando você conhece a semente, você conhece a manifestação delas. Ninguém pode. Veja, eu posso não ver você a devolver o dízimo. Posso não ver você a ofertar. Mas se Deus está a ver, até o que vir, vai notar que você é abençoado. Que você tem uma semente espiritual. E ela é que te faz florescer. Depois me disse, daqui a 3 meses já podes tirar essas batatas todas. Coitado, eu não entendia nada de agricultura. Estou a entender agora. Há fases da tua vida que você vai aprender coisas. Aleluia. Há tempo, esse é o tempo de você lançar. Verso 3. Não deixa de dar o teu dízimo. Não deixa de dar a tua oferta. Porque ela pode fazer com que você faça uma mudança de capítulo. Você vai ser promovido. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Vais ver a diferença entre aquele que... Irmãos, eu sirvo. E Deus tem feito diferença na minha vida. Oséias 10, verso 12. Quando você semeia, veja, Deus te coloca num lugar de descanso. Seja só justo. Vai ver se esse capítulo negativo não vai se alterar para glorioso. Semeia a justiça para vocês mesmos. Colham o fruto do amor leal e façam sulcos no seu campo não arado, pois é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Eu gosto de uma versão, há uma versão que diz: arai pois o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor. Pouso, quando falamos de pouso, estamos a falar de descanso. Veja, quem devolve o dízimo, quem é ofertante fiel, quem é dizimista fiel, ele anda no descanso. Ele anda no descanso. Vive no descanso. E Deus vai te fazer ver a diferença. Se antes você falhava ao investir, Deus te tornará alguém que não vai falhar mais. Não vai falhar mais. E você pode mudar capítulos
negativos para capítulos gloriosos através de sementes de oração, sementes de serviço, sementes de oferta, sementes de palavras, sementes de ação, ações. Salmos 126, verso 6, e fechamos aqui. Aleluia. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Pastor, aqui na Europa é difícil dizimar, é tudo contado. Hoje está a ser tudo contado. Mas se você for alguém que realmente sabe o que está a fazer e entende que o que está a fazer é espiritual e faz toda a diferença você fazer o que está a fazer, onde outros estão a ter falta, você não terá falta. Aonde outros não estão a ser aceitos, você será aceito. Aonde não se abriu para outros, vai se abrir para você. Aonde outros não conseguiram entrar, você vai entrar. Aonde outros não conseguiram finalizar, você vai finalizar. Aonde outros não conseguiram crescer, você vai crescer. Aonde outros não foram luz, você será luz. E outra vez veres a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Até aqui, a palavra do Senhor.